santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase la voluntad como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a que nos ofenden y no nos deje caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Te quiero, Jesús. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã, com mais um vídeo para nossa querida Irmandade apreciar e abordar e interagir conosco aqui no canal. Irmãos, hoje nós vamos falar de nossos filhos, família, né, irmãos? Sabemos que cada um de nós, queridos, temos família, temos filhos, filhas, netos, os que têm oportunidade de ter bisneto, glória a Deus, né? E o que tem mais oportunidade de ter tataraneto também. É bênção de Deus na nossa vida. Mas aqui eu vou colocar um testemunho, irmãos, de um irmão em que este irmão fraquejou, ficou fraco na fé e não queria congregar mais. Mas o que aconteceu? Um belo dia, Deus deu uma revelação para ele a respeito da família e a respeito do filho que ele ama. O filho era um carinho imenso por ele. Toda hora estava beijando o irmão, perguntando: pai, você me ama? Irmãos, sabemos que tem ainda, logicamente, família assim, né, irmãos? Os filhos se declarando amor para o pai e a mãe, tendo os dois como super-herói mesmo, né, irmãos? Meu pai está aqui, ele me protege, né, irmãos? Irmãos, só que esse testemunho é um testemunho muito lindo e um testemunho de alerta. Porque às vezes, irmãos, nós somos, os pais, as mães, somos a estaca desta construção que é chamado lar, família, né? Nós somos a coluna da casa, pai, a mãe. Por isso que é bom, né, nós nos colocar no lugar, né, correto, no lugar certo. Irmãos, e às vezes muitas coisas acontecem na nossa vida, na vida dos nossos entes queridos, e nós perguntamos às vezes para o Senhor: o que está errado? Senhor, aonde eu errei para o meu filho ser dessa forma, para minha filha? Aonde eu errei, Senhor, sofrendo com meu filho, sofrendo com a minha filha? Meu filho desapareceu, minha filha não aparece mais, minha filha está no mundão, meu filho largou dos cultos de jovens e menores, começou a beber, está dormindo na rua, ali todos batem, né, irmãos? Irmãos, só que o irmão parou de congregar, já estava fraco, e Deus então mostrou para ele o que poderia acontecer com ele, com a família dele, se ele não retornasse. Não foi uma ameaça de Deus, não, que Deus não precisa ameaçar e nós temos o livre-arbítrio, né, de querer ou de não querer. Mas esta revelação colocou um peso nas costas do irmão como uma responsabilidade nossa com os nossos filhos. Irmãos, para vocês entenderem, é mais as mães que sofrem quando o filho vai para o mundo das drogas, bebedice, né, irmãos? É mais as mães. Os pais sofrem, mas a mãe é mais, o coração bem mais machucado, né, irmãos? E quando é nossas irmãs, né, às vezes chega na igreja buscando a palavra e pedindo para o Senhor falar algo, né?
sobre o seu filho. Senhor, acampa os anjos, não sei onde está meu filho está desaparecido uma semana. Irmãos, e muitas das vezes, irmãos, quando o filho, ali acontece algo com o filho, a mãe, então logo ela pergunta: Senhor, meu filho vai se salvar? Meu filho é batizado, ele foi para o mundo. Ele vai se batizar, Senhor? Ele vai se salvar, Senhor? Se você vier amanhã, ou se ele vier nesta vida, alguém vier tirar a sua vida, ele vai se salvar? Muitas mães fazem essa pergunta, viu, irmãos? Quando vê que o filho está em mau caminho e que dali mesmo, vamos ser mais direto no assunto, quando está envolvido na bandidagem, está envolvido aí com drogas, né? Em que dali já sabe, que dali pode alguém então ali cobrar uma dívida e cobrar de uma forma diferente. E a mãe fica ali: Senhor, porque eu tenho que sofrer? Eu sempre estou na sua presença, sempre fui bem para minha mãe, nunca desrespeitei minha mãe, meu pai, sempre dei alegria. Por que isso está acontecendo na minha vida, Senhor? Irmãos, eu tenho isso comigo e creio que muitos têm também. Os nossos filhos, eles são responsabilidade nossas. Se os nossos filhos estão nesta situação, na maioria das vezes, né, o pai não vigiou, a mãe não vigiou, mas quando mesmo vigiando, e que a mãe sofre, sabe que o seu sofrimento não é em vão pelo seu filho, porque amanhã mais tarde as coisas serão amenizadas, porque você ajudou ele levar a cruz. Tinha uma irmã, para vocês entenderem o que eu quero dizer, tinha uma irmã que o filho dela dava recitativo, congregava, dava salmo. Com 13 anos, o filho dela foi para o mundo das drogas e ali começou a se drogar, vendeu tudo, roubava em casa, batia no pai, na mãe. E ali aquela criança foi crescendo e então foi sendo escravo aonde ele morava, ali nas comunidades, favelas. Escravo para não morrer, porque devia um, devia outro, e era escravo, era ajudante disso. Tinha uma laje para fazer, ia lá fazia, tinha concreto para carregar, pagava com esforço, com o braço, esforço braçal, e era uma vida terrível. E a mãe sofrendo, sofria, buscava a palavra, Deus falava: vou te dar a vitória. Um belo dia, esta criança se tornou rapaz, deu uma doença e veio a falecer. Deus poupou a serva de Deus de alguém tirar a vida dele, viu, irmão? Que essa criança foi 3 vezes ameaçada e foram pagos pessoas para tirar a sua vida. Mas Deus poupou da serva de Deus passar essa dor. E quando ele foi embora, a serva de Deus ficou em depressão. Ficou em depressão e ela chorava e falava: meu Deus, meu filho foi embora. E agora, a salvação? Como que eu vou encontrar ele? E um determinado irmão uma vez foi revisitar essa irmã e falou para ela: irmã, Deus sabe de todas as coisas, a Deus pertence. O que a irmã sofreu por esse filho está tudo no registro de Deus. Naquele grande dia, Deus vai ver as obras, vai ver o arrependimento, que não se sabe no último fôlego de vida dele, se ele não se arrependeu, e vai ver o teu esforço, o teu sofrimento por este filho que foi o fruto do teu amor. Deus vai conferir isso tudo no livro da vida. E a irmã ficou, irmãos, nesta parte aliviada, porque o que ela sofreu, ela falou: foi em vão. Além de bater em meu filho, judiar, tudo bem, estava no mundo errado, mas nenhuma mãe gosta de ver
o que é seu nessa situação. Muito fácil as pessoas chegar e falar, tá vendo, a mãe ainda alisa a cabeça. Se fosse da minha família, eu colocava para fora de casa. Eu batia, eu fazia isso. Quando é da família da pessoa, a pessoa zip. Não tem coragem porque o sangue fala mais alto. Tenha pena, né, irmãos? Então, essa irmã ficou confortada, irmãos. Ficou confortada por quê? Porque que ela sofreu, ela estava sofrendo por ela e pelo filho dela. Tá bom, irmãos? Vamos ficar na comunhão e ouvir o testemunho desse irmão muito lindo, que foi contado esse testemunho na Central de Curitiba, Portão. Vamos ouvir junto? Estou junto com vocês. Seja louvado. Amém. Com graças a Deus, essa noite, por essa boa oportunidade que o Senhor me concede de levantar diante dessa igreja para poder glorificar o nome do Senhor. Então, graças a Deus, irmãos, no ano de 2003, o Senhor me chamou por essa graça. Glorifico a Deus, irmãos, porque eu tenho certeza que o Senhor me salvou nesse dia, porque nesse dia o Senhor converteu a minha alma. Eu glorifico a Deus de todo o meu coração por essas coisas, irmão. E que o Senhor me encontrou nessa baixa terra, eu sendo tão pecaminoso, tão errante, continuo errando na verdade, irmão, mas glorifico a Deus, porque dia após dia tenho visto a mão do Senhor operando na minha vida, cada dia mais se aproximando do Senhor. É motivo de eu glorificar a Deus nessa noite, irmãos. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque eu até 2003, irmãos, eu confesso que a igreja, estava até conversando hoje com um amigo meu, irmão, perdido no mundo, irmãos, escravizado por meio das coisas que não presta. Mas o Senhor é tão maravilhoso na nossa vida, irmãos. Como o Senhor tem um projeto de salvação conosco, irmãos. O Senhor é maravilhoso. O Senhor arranca daquele mundo, nos limpa, nos purifica, nos ajuda e nos traz desse caminho para nós glorificar o nome do Senhor. Vamos graças a Deus, irmãos, porque eu estava sentado no banco, eu não queria levantar, mas eu glorifico a Deus e quero contar para a igreja a importância da família no nosso meio, irmãos, porque, irmãos, nós somos da Escritura, nós vamos ver aqui Ezequias, quando o Senhor falou para Ezequias que ele morrer, ele colocar a casa em ordem, ele não falava da vida espiritual de Ezequias, porque Ezequias era um homem que era reto diante de Deus, o Senhor estava falando da família, para colocar sua casa em ordem, Manassés ia nascer depois ainda, então o Senhor já sabia dessas coisas, mas glorifico a Deus, pela importância da família, da nossa geração, dos nossos filhos, irmãos, a importância que o Senhor, irmãos, coloca na nossa vida sobre os nossos filhos. E eu quero glorificar a Deus, irmãos, porque essas coisas ajudam nós, irmãos. Se nós entendermos um pouquinho dessas coisas, a família nos ajuda demais na terra. E eu glorifico a Deus nessa noite, irmãos, porque a minha vida, ela é constituída de altos e baixos. Talvez a igreja aqui, irmãos, todos são fortes, todos estão por cima, e eu não, irmão, eu às vezes eu estou por baixo. Às vezes quando eu cheguei nessa igreja, um ídolo olhou para mim e falou assim, Paulo, você parece que está como um passarinho preso na gaiola. Mas é verdade, irmão, a minha vida é desse tipo. A igreja talvez não seja assim, mas a minha vida é assim. E eu quero glorificar a Deus, irmãos, que passei uma luta muito grande na terra, mas eu quero exaltar o nome de Deus a respeito da família, irmãos, porque no final do ano passado, eu estava numa tribulação tão grande, uma dificuldade tão grande, irmão, tanta coisa que entrou na minha vida, irmão, eu amo o Senhor como que eu amo, mas a tribulação entrou na minha vida. Irmão, chegou um dia, irmãos, eu fui num culto parece que nada falou comigo, eu fui num culto tripulado, uma festa da igreja, e quando eu saí para fora da igreja, irmão, eu não senti nada naquele culto. Quando eu saí lá fora, irmãos, tinha um povo que estava bravo, mas um dia difícil demais, eu saí lá fora, falei para a esposa, não veio nessa igreja mais, a minha comunhão está livre, irmãos, mas eu sei por que estava acontecendo isso, eu saí lá fora tripulado, falei, não volto mais aqui, irmãos, eu confesso para a igreja, irmãos, porque a minha vida, como eu falei, ela é constituída de altos e baixos, irmão, e nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida. Então saí lá fora e fiz isso, falei para a minha esposa, como uma mulher prudente, não me falou nada. Irmãos, passou os dias, chegou o dia de quinta-feira, eu não fui para a igreja, eu levei ela na parte da igreja e voltei para a minha casa. Chegou no sábado a mesma coisa, no domingo a mesma coisa. Chegou um dia que a minha esposa não me chamava mais, irmãos, ela ia sozinha para a igreja, eu ficava em casa deitado, irmão, não ia para a igreja, mas amando o Senhor dentro do meu coração, a tristeza estava lá dentro, irmão, vazio, mas eu confesso para a igreja, minha esposa não reclamou, não falou nada comigo, irmãos, eu agradeço a Deus por causa dos meus dois filhos, a minha filha de 19 anos, auxiliar de salva, selado com a promessa, irmãos, me ama demais, o meu filho de 12 anos, irmãos,
todo dia ele me abraça e fala, pai, eu te amo. Ele me abraça, ele me beija. Irmãos, eu daquela forma em cima da cama. A minha esposa congregava, eu não congregava. Nos passou mais ou menos uns 2 meses e meio, quase 3 meses. Mas aí para vocês terem como que o Senhor ama a nossa casa, como o Senhor ama a nossa vida, eu nos confesso para a igreja. Um dia de sábado, minha esposa congregou, irmãos, e ela chegou em casa, ela deitou do meu lado, eu fiquei deitado ali, e de repente veio o meu menino, de 12 anos, uma criança que nós amamos tanto, e nós ensinamos o caminho da verdade. Irmãos, ele chegou perto de mim, ele olhou para mim com um olho triste, irmão, e olhou para mim, eu deitando em cima daquela cama, né, com a minha esposa, e falou, mãe, amanhã eu quero ir no culto de jovem, eu quero ficar aqui dentro, pai, assim, sem congregar. Irmãos, aqui com um tapa na minha cara, confesso na igreja, entrou uma tristeza tão grande dentro do meu coração, eu não tive palavra para falar para o meu filho, e confesso para a igreja a importância da família, a importância dos nossos filhos. Eu deitei daquela forma tripulado, e na madrugada o Senhor me deu uma revelação, eu andando na escuridão da forma que eu estava, sem força de congregar, irmãos, e andando e caminhando na escuridão, de repente eu avistei uma claridade, entrei numa rua clara, e olhei uma sarjeta, e lá estava meu filhinho, que já não tinha mais 12 anos, já era um homem deitado numa sarjeta sujo, com uma coberta suja em cima dele, irmão. Ele tinha virado um mendigo, irmãos, naquela hora eu despertei, eu acordei da cama, num pranto de choro, irmão, corri pro banheiro, eu sentei em cima do vaso, o choro me tomou, o Senhor falou comigo, a sua casa precisa de você, glorifica a Deus essa noite, as coisas voltaram, o ano voltou, e estou aqui glorificando o nome de Deus. Estou contando para a igreja isso, a importância da família, a importância dos nossos filhos, a importância da nossa esposa, a importância da nossa casa estar alicerçada no Senhor. Se alguém vem buscar alguma coisa de família, entenda, os filhos, a herança do Senhor na terra, quem precisa de nós. Agradeça a Deus em tudo, Deus seja louvado. Amém. Vamos ser isso. Que testemunho lindo, né, irmãos? Deus mostrou em sonho para o irmão, deu uma revelação para eles nítida de um rapaz deitado na rua como mendigo, e mostrou que era o filho dele. É aquele menino que cobrou dele, que ia para o culto de jovens e menores. Por que meu pai não vai para o culto de jovens e menores? Né, irmão? Grande responsabilidade nós temos, né, irmãos? Sempre quando nós estamos, irmão, às vezes a criança não quer ir mais para o culto, pega uma idade ali de mocinho, nós não podemos mais bater. E eu mesmo, particularmente, nunca bati, sempre resolvi conversando, dando ali castigo, mas nunca encostei a mão, né, irmãos? Conversando também nós ali impomos respeito, irmãos. E veja bem que Deus mostrou para os servos de Deus aquele menino que se declarava: pai, eu te amo. Porque, irmãos, não é que tem diferença, mas o filho, quando ele chega a este ponto de se declarar para o pai e se declarar para a mãe, ele é totalmente dependente emocionalmente do pai e da mãe. Tem aquele apego. E de repente o pai começa a enfraquecer, não ir mais para a igreja, fazer coisas que não deve, né? De repente, para vocês entenderem, tem muitos homens que, irmãos, né, que larga de ir para a igreja e vai para o mundo, ali começa a beber, e o filho ali fica revoltado, porque aquele super-herói, aquele pai que sempre esteve ali protegendo ele, já não está mais. A bebida já transformou aquele homem. Um homem que era para dar o carinho,
para dar o respeito, dava patada, não dava carinho, não dava respeito, dormindo na sarjeta, né? E às vezes, irmãos, o futuro Deus já mostra. Eu creio de alma e creio que a nossa querida Irmandade também crê que Deus mostra o que está na nossa frente. E quando mostra um de nossos entes queridos, irmãos, a responsabilidade é mais. Então fica aqui, irmão, com esse lindo testemunho e com essa linda reflexão. E mais uma vez, provando que Deus mostra mesmo e Deus dá revelação. O que vocês acharam sobre este testemunho e esta abordagem de nós pais, né? Seu cabeça da casa, né? Ali, juntamente com a nossa companheira, com a mãe, né? Nós somos as tacas, colunas do lar, né? Lá sem o pai, sem a mãe, o que acontece, né, irmãos? Então fica aqui mais uma reflexão para nós aí e interagir, tá bom, irmãos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Compartilhe.